Essa é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre uma movimentação na Câmara, tá? Porque parece, segundo diz Andréa Sadi aqui, Mota paga fatura e pauta pacote da impunidade e bolsonaristas se preparam para anistia após julgamento no STF. Então, olha só o que está sendo combinado nessa história. Vão condenar o Bolsonaro, mas depois, imediatamente depois, vão aprovar a anistia para Bolsonaro e para todo mundo do 8 de janeiro. Parece que é isso que está se movimentando o pessoal. Tá aqui, ó, o Barroso falando que não se anistia sem julgar, mas que depois do julgamento é uma questão política e que cabe ao Congresso decidir. Então é aquilo que eu falei para vocês. O pessoal vai achar dizer que é ruim, que não pode, que anistia Bolsonaro não é justo, e coisa e tal, mas o Congresso que decide, o Congresso decidiu anistia e pronto, e resolveu. Aparentemente, esta é a solução de toda a questão da tarifaço, de coisas americanas, de questão da Magnitsky, tudo isso vai se resolver dessa forma, é o que está se desenhando. Até porque o Mota já botou para votar o que eles estão chamando aqui de pacote da impunidade, que não é pacote da impunidade, é o pacote, na verdade são duas PECs, a do foro privilegiado e a PEC da prerrogativa, que exige que a Câmara aprove qualquer coisa de investigação sobre deputados e senadores, né? Vamos entender esse troço aqui, porque eu acho que tá ficando muito claro para onde é que vai parar essa decisão aqui, tá? Essa notícia foi sugerida por anarco-reservista, economista libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? De novo, eu acho justo isso acontecer? Não, é absolutamente injusto. Não deveria haver a condenação do Bolsonaro. Não tem nenhuma lógica esse processo como um todo. Como eu fiz outro vídeo recentemente, é um processo todo nulo, de pleno direito, até pela questão do promotor que fez a denúncia não ser o promotor natural do caso. Mas a verdade é a seguinte, em política tudo acaba em acordo. E pode ter sido exatamente esse o acordo que fizeram. E talvez isso também explique o porquê que eles estão com tanta pressa de votar esse negócio. Votar, condenar Bolsonaro, prender Bolsonaro, né, e coisa e tal. E aí depois o Congresso aprova a anistia. E daí, ninguém gostou, é ruim, anistia, não sei o que lá, mas o Congresso aprovou, tem que aprovar, então pronto, saiu e coisa e tal. Repara que antes dessa ação do Trump, antes da ação do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, se fosse votada a anistia, muito provavelmente o STF iria decretar que a anistia era inconstitucional e coisa e tal, que não pode, que é proibido, não sei o que lá. Agora eles já viram que não tem jeito, eles perderam, né? E a anistia vai ter lá no conteúdo, a gente não sabe ainda qual vai ser a extensão dessa anistia, por exemplo, se ela vai ser também para os aspectos políticos, né? Porque pode ser uma anistia apenas para a questão penal, e aí Bolsonaro continuaria inelegível, ou pode ser uma anistia completa, e Bolsonaro pode concorrer em 2026. Em tese, se foi esse o roteiro, se a coisa acontecer dessa forma, Bolsonaro candidato em 2026. Por enquanto, o que a gente tem é isso, olha só, o Mota, segundo diz Andréa Sadi, que está pagando a fatura. Pautou o pacote, ela chama de pacote de impunidade. Não é o pacote de impunidade, são duas PECs. É a PEC do foro privilegiado e a PEC das prerrogativas, tá? Então aqui, ó, a Mota assina a oposição e pautará o fim do foro e a chamada PEC da blindagem. Eles estão chamando de pacote da impunidade, porque não vai poder mais o STF punir os deputados, né? Segundo estão dizendo, segundo me passaram, inclusive, isso é uma informação de dentro lá do Congresso, tá? Uma pessoa do Congresso me mandou essa informação de que a PEC do foro privilegiado não vai passar. Ela está sendo pautada para perder, ou então para não passar, ou para ser tirada depois. E aí o que eles vão aprovar vai ser a PEC que eles chamam de PEC da blindagem, não é PEC da blindagem, é a chamada PEC das prerrogativas, né? PEC das prerrogativas é para reforçar o fato de que o STF só pode processar deputados e senadores com a anuência da Câmara ou do Senado, no caso. Essas duas PECs aqui, ó, tanto a PEC do fim do foro privilegiado quanto a PEC da blindagem, tem basicamente o mesmo objetivo, né? Hoje, por que não avança a PEC da anistia? Porque os deputados e senadores têm medo dos juízes do STF, né, penalizarem eles, né? Todo mundo ali tem rabo preso. É o padrão em Brasília. Todo mundo tem rabo preso lá, né? Então, ou seja, o pessoal fica com medo do STF punir o Hugo Mota, com certeza o pai do Hugo Mota tá lá, com ameaça de prisão por conta do STF, o suplente do Alcolumbre também tá com ameaça de prisão, o suplente dele é sócio, é amigo, é gente ligada a ele, enfim. E nos dois casos é o mesmo problema, porque como é o STF que processa o Congresso, fica com esse problema. Aí, o que acontece, né? O pessoal queria o fim do foro privilegiado, mas o fim do foro privilegiado, pelo que me falaram, vai entrar para perder, para sair fora, para não ter o fim do foro privilegiado. E tem um motivo para isso. Eu posso até imaginar qual que seja esse motivo, que é o fato de que, ok, o fim do foro privilegiado faria com que as ações contra deputados e senadores não fossem mais julgadas no STF, fossem julgadas por juízes de primeira instância, ou talvez o STJ, alguma outra coisa. Repara que você não está resolvendo o problema, você está transferindo o problema. Se um juiz do STJ quiser sacanear um deputado, vai fazer a mesma coisa. Se um juiz de primeira instância estiver insatisfeito com um deputado, vai fazer a mesma coisa. Então reparou que você tem um problema, né? Você não resolve o problema com foro privilegiado, né? A PEC da blindagem, por outro lado, eu chamo de PEC da blindagem, mas na verdade é a PEC da prerrogativa, tá? A PEC das prerrogativas exige que o Congresso aprove um processo qualquer contra qualquer deputado e qualquer senador antes de começar o processo. Então é uma maneira de você se proteger. Seja o STF, seja um juiz de primeira instância, seja o STJ, seja lá quem for que for responsável por julgar deputados, antes de começar qualquer investigação,
qualquer processo contra qualquer um vai ter que ter autorização do Congresso para isso. E esse é exatamente o ponto, né? Então você resolve o problema. Isso pode ser votado hoje, nessa quarta-feira ainda, tá? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo por volta das 6 horas da tarde, ainda não temos nenhuma notícia sobre aprovação ou não. Mas o que consta é que eles botaram as duas PECs aqui, a do fim do foro não vai passar, ou vai ser descartada, ou vai ser jogada fora, ou vai ser reprovada, mas a PEC da blindagem vai passar, né? E lembra, isso é muito importante pro passo seguinte aqui, ó. A própria Andréa Saad fala aqui, ó, o Mota tá pagando a fatura, né, que tinha combinado, ou seja, reconhece que tinha um acordo mesmo com a oposição, e se prepara para anistia. Só que parece que o acordo foi que a anistia será após o julgamento no STF. Então o pessoal da STF já sentou, já falou, não tem jeito, a gente vai ter que resolver esse problema. Todo mundo sabe que esse processo lá no STF é absurdo, que não tem nada contra o Bolsonaro, que essa tentativa de golpe porque discutiram um documento, isso não existe. Mas o Alexandre de Moraes quer condenar o Bolsonaro. Por quê? Eles querem ter aquela vantagem que eu já falei pra vocês, que é uma vantagem midiática, uma vantagem de propaganda, de poder dizer que, não, mas condenaram o Bolsonaro, igual o Lula. Fizemos igual a Lava Jato, tá vendo? A Lava Jato fez com o Lula, mesmo que o STF fez com o Bolsonaro. O que é um absurdo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Lava Jato durou 6 anos, teve dezenas de pessoas que assinaram colaboração premiada, teve gente que devolveu dinheiro pro governo, então tem provas e mais provas, volumes e volumes, passou por várias instâncias de julgamento. É um caso concreto, é um caso sólido. Esse caso do suposto, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, se fosse em qualquer juiz de primeira instância, o cara tinha descartado isso de cara. Não tinha nem começado esse julgamento, porque não tem evidência de nada. É só porque foi na mão do Alexandre de Moraes, que por ânsia, por bile, né, pelo fígado dele, ele queria condenar Bolsonaro, que esse troço existe até agora, né? Então, essa solução é absurda. Mas, de novo, né, política é esse negócio mesmo. Tudo sempre acaba em alguma negociação. Aparentemente, essa é a negociação que chegaram. E, de novo, não ache que isso daqui é pouca coisa, não, tá? Isso é muita coisa. Isso é ninguém tem dúvida que aprovar anistia em qualquer momento, antes ou depois, o STF consideraria anistia algo inconstitucional e cancelaria a anistia. Então o que chegou, graças ao Eduardo Bolsonaro, graças ao Paulo Figueiredo, graças a esse movimento todo, eles já estão chegando à conclusão de que não, que vai ter anistia, e anistia, aqui ó, já tá aqui o Barroso dizendo, não se anistia sem julgar. Então, essa coisa do Hugo Mota segurar a anistia, tá segurando por enquanto. Por quê? Porque já semana que vem já começa o julgamento do Bolsonaro. E, aparentemente, segundo estão dizendo ali, não sei como é que vai ser a coisa, mas o pessoal está esperando julgar rápido o Bolsonaro. Em tese, terminaria o julgamento dele, seria declarado culpado até o final de setembro. Na verdade, meados de setembro já seria isso. E aí, em seguida, o Congresso julgaria a anistia e aí acabaria tudo. Aí eles poderiam dizer que não, nós condenamos, mas foi o Congresso votou e liberou ele. Mas nós condenamos, tá vendo? É culpado, é criminoso, igual o Lula. 2 ex-presidiários, Lula e Bolsonaro, né? O sonho da turma da isentosfera. Eles acham que vai mudar alguma coisa isso. Todo mundo tá vendo que esse processo contra o Bolsonaro é um absurdo, que não tem nada ali. O Lula não, o Lula é culpado mesmo. O absurdo foi o STF ter tirado o Lula da cadeia. Não mudou absolutamente nada em nada na política, é uma vergonha esse processo. E eu espero que o Trump meta Magnitsky em todo mundo que votar contra Bolsonaro nesse processo, só de sacanagem. Voltou atrás? Beleza, então voltou atrás, a gente tira as tarifas. As tarifas foram encerradas, o Brasil pode agora negociar as tarifas, porque elas não vão zerar, né? Elas vão diminuir, vão ser negociadas aqui, coisa e tal. Agora, Magnitsky nos ministros fica tudo. Votaram contra Bolsonaro e Magnitsky pro resto da vida. E aparentemente é isso daí. Olha só, o Planalto se esquivou dessa PEC. Nessas alturas, já convenceram o Lula que não tem jeito, vai ter que ser isso mesmo. O que eu acho que eles vão negociar é que essa PEC... a PEC é só para livrar os deputados, para os deputados não ficarem na mão do STF. A anistia, eles devem negociar para a anistia ser apenas criminal e não tirar a inelegibilidade do Bolsonaro. Muito provavelmente é por isso que eles estão tão tranquilos com isso, né? A PEC da blindagem, que eles estão chamando aqui, a PEC das prerrogativas, né? Eles estão colocando aqui que vai voltar ao sistema de 88, que para você autorizar a investigação contra qualquer deputado e qualquer senador tem que ter votação, é votação secreta. Ninguém fica sabendo quem votou em quem. E aí é praticamente impossível investigar qualquer deputado e qualquer senador, o que, digamos, é uma coisa positiva no final das contas. Isso está sendo usado como pressão do STF, é menos poder do STF sobre a política brasileira, é algo no caminho correto no final das contas. Sim, eu sei, isso vai ajudar um monte de deputado corrupto, de gente que faz maldade, de deputado merda, mas, pelo menos, tira o poder do STF sobre o Congresso, já é uma coisa positiva. E a previsão, como já entrega Andréa Saad, é que depois do julgamento seria votada a anistia. Aparentemente esse é o acordo. Já fizeram o acordo já é esse. Já está aí o acordo para resolver este problema da situação toda dos Estados Unidos. Eu só espero que a Magnitsky fique. Que seja Magnitsky para todo mundo que votar contra Bolsonaro no jogo. Vocês querem condenar Bolsonaro? Não, porque a gente quer condenar Bolsonaro. Porque Bolsonaro tem que ser condenado e não sei o que lá e coisa e tal. Beleza, vota aí e pronto. Acaba com a sua vida política, acaba com a sua vida econômica. Aí beleza, você pode dormir tranquilo, dizendo que você acabou com o Bolsonaro. Não vai poder ir para lugar nenhum no mundo, não vai poder ter conta bancária em lugar nenhum no mundo, mas vai dormir aí com a sua satisfação de ter feito uma merda enorme na vida de um monte de brasileiros aqui, né? Pois bem, vamos ver o que vai acontecer.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite os nossos sites indicados na tela.